Saudações a todos, aqui é Leonardo, PEC de História e representante aí da área de Ciências Humanas e Ciências Aplicadas. Estamos aqui para a TPC da semana do dia 27/6 a 1/7, que irá desdobrar o tema da BNCC, tema geral da última TPC da diretoria. Bom, então, nossa pauta aqui da TPC, né? Nós iremos realizar reflexões sobre a BNCC dentro da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Então, vamos refletir aí sobre os principais pontos aí da BNCC relacionados diretamente a áreas de Ciências Humanas, Sociais Aplicadas e, num segundo momento aqui da nossa TPC, eu vou sugerir caminhos aí de como trabalhar com a BNCC em sala de aula. Essa imagem que vocês estão vendo aí, visualizando, é uma imagem da Biblioteca do Mosteiro de São Bento, a biblioteca mais antiga aí da cidade de São Paulo, tá? Então, há toda uma referência aí aos livros, enfim, pode passar. Bom, então vamos começar aí definindo, o que é a BNCC. Então, essa definição, a história da BNCC foi traçada aí na última TPC da diretoria, mas é bom relembrar aqui alguns pontos que dialogam diretamente aí com a área de Ciências Humanas, tá? Então, vamos fazer a leitura aí. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação, PNE. Esse documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como a definição, o artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, da LDB, e está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamento nas diretrizes curriculares nacionais de educação básica. Então vocês observem uma coisinha aí, Logo na definição aí da BNCC, nós já podemos traçar algumas relações com a área de ciências humanas. Então, a BNCC, ela se estrutura, em cima de um conjunto progressivo de aprendizagens. Então, o que se visualiza aí um processo de aprendizagem feito aí por etapas, então, que levam em consideração as competências e as habilidades ao longo aí que devem ser desenvolvidas da educação básica. Então, assim como conhecimento histórico, geográfico, sociológico, filosófico, enfim, da nossa área de ciências humanas, esse conhecimento ele se estrutura também de forma progressiva, Então, a gente visualiza o conhecimento aí das humanidades dentro de um processo. Então, determinadas habilidades e competências que devem ser aprendidas pelo aluno no início lá da educação básica, se ele não aprende, ele não dá significado a essas competências e habilidades dentro do início da educação básica, esse processo de aprendizagem, de construção do aprendizado, do processo histórico, ele será afetado. Então, logo no início, a gente já pode estabelecer essa relação. Próximo slide, por favor. Na BNCC, competência. Então, se fala aqui, a todo momento, de competências e habilidades. Então, a competência, ela é definida pela BNCC como a mobilização de conhecimentos. Então, esses conhecimentos, conceitos e procedimentos. Então, por exemplo, quando nós vamos trabalhar lá, vou pegar o meu componente curricular, específico aqui, história. Então, quando a gente vai trabalhar o início dessa aprendizagem do aluno em relação ao conhecimento histórico, num primeiro momento, o que a gente tem que destrinchar aí? Os conceitos mais elementares do nosso componente curricular. Então, a gente vai trabalhar aí a ideia de passado,
presente, né? Como se constrói a narrativa histórica, a ideia de memória. Então, esses conceitos são definidores, são essenciais para se construir o conhecimento histórico. Então, além do componente curricular de história, que passa por esse processo, geografia, filosofia e sociologia, também há essa relação aí de construção, passando aí pelos conceitos filosóficos para você entender, né, um pensamento de um determinado período, enfim. Então, a competência, né, da BNCC é definida pela mobilização de conhecimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para desenvolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, a BNCC, ela visualiza como esse aluno, como estudante, como ele vai se colocar no mundo, qual a visão de mundo da época que ele vai interagir, que atitudes e valores cognitivos, socioemocionais, ele vai ter que dominar, né, para poder realizar um processo de socialização, de autoconhecimento, enfim. Competências gerais da educação básica. Então eu vou trabalhar aqui com as competências gerais, né, da nossa área, não competências específicas da história, né, da filosofia, porque se trata aqui de um ATPC aí da área, tá? Então eu vou trabalhar as competências gerais. Então, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade. Continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Tá? Então, dentro aí das competências gerais da educação básica, né, está a valorização do conhecimento estruturado historicamente. Né? Então, a gente tem que trabalhar aí com o nosso estudante, né, como esse mundo físico, social, cultural e digital, ele foi fruto de uma transformação histórica. Então, a gente tem que fazer com que ele visualize, né, essa ideia de processo, né, de como o nosso mundo ele é fruto aí de toda uma construção, né, epistemológica, né, enfim, que vai se estruturar aí ao longo do tempo. Tá? Isso tudo com uma finalidade final, né, construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, há uns valores aí éticos quando se trabalha esses conhecimentos historicamente fundamentados. Tá? Outra competência aí que eu alenquei, né, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, né? Visando aí o conhecimento das diversas áreas, tá? Ou dos diversos componentes curriculares. Então, é curioso uma coisa aqui, né? Dentro das competências gerais da educação básica, na nossa área, há uma problematização já do conhecimento dentro de um viés científico. Tá? Então, história, a geografia são ciências que devem estimular no estudante, dentro aí da educação básica, a ideia da curiosidade intelectual. Tá? Então, fazer com que ele conheça, né, consiga caminhar, né, dentro aí desse processo de construção do conhecimento dentro de um viés científico. Então, as etapas de investigação, de reflexão, de análise crítica, criatividade, né, enfim. Então, todo conhecimento aí da área de humanas, ele se estrutura dentro dessa metodologia aí científica aprendida aí pela segunda
segundo ponto aí das competências gerais da educação básica. Pode passar. Bom, então chegamos aqui numa espécie de modelização de aula, tá? Não sei se eu vou chamar dessa forma, mas é uma forma de se trabalhar aí com essas competências da BNCC nos anos finais, pegando aí como ponto o 6º ano. Então eu começo aí essa modelização, né, com uma frase da Ecléa Bose, tá, retirada aí de um texto do Ricardo Oriá, tá? Então, o passado não é o antecedente do presente, é a sua fonte. Então, essa frase aí da Ecléa Bose, ela já define aí a relação entre presente e passado. Então, num primeiro momento aí, para o aluno do 6º ano, né, que está entrando nos anos finais, qual que é o papel aí do professor de história, de geografia, né? Mostrar o quê? Que o passado, o estudo do passado, as transformações da sociedade, do espaço físico, elas só se justificam se o objetivo é entender melhor o presente, tá? Então a gente vai trabalhar mais aí essa ideia pode passar. Após apresentar rapidamente aí a Ecléa Bose. Então a Ecléa Bose, psicóloga, professora da Universidade de São Paulo, tá? Nasceu em 1936 e faleceu aí meio que recentemente, né? Em 2017. Então aí nós temos uma foto aí da Ecléa Bose, tá? Pode passar, Daniel. E a capa do que eu considero aí o principal trabalho de pesquisa da Ecléa Bose, que eu recomendo a todos. Então, ela é uma psicóloga, mas ela trabalha aí a psicologia fundamentada historicamente, filosoficamente, e esse livro se chama Memória, Sociedade, Lembrança de Velhos, tá? É um livro fácil aí de encontrar pela Companhia das Letras, sugiro a leitura, tá? Como fundamentação teórica, né, para essa modelização de aula. Então, a ideia não é trabalhar inicialmente aí com os conceitos definidores para se entender, trabalhar com essas competências. Então, a minha sugestão é que vocês, num primeiro momento, trabalhem aí com uma espécie de memorial do estudante. Então, vocês vão pedir aí, né, para o estudante elaborar uma linha do tempo. Essa linha do tempo, ele vai alencar lá quais os principais marcos históricos aí que ele vai selecionar para a vida dele, tá? Então, o marco histórico são as datas importantes, enfim. Então, ele pode ir lá colocar o ano do nascimento e dentro dessa linha do tempo, acontecimentos que foram importantes para ele. Né? Então, por exemplo, quando ele ganhou um brinquedo lá que foi importante para ele, uma viagem que ele fez, enfim, tá? E aí, paralelamente, né, a gente pode estabelecer aí uma relação com a linha do tempo de uma forma mais ampla, né? Pegando aí acontecimentos históricos. Vocês podem pedir para os alunos pesquisarem que acontecimentos históricos mais importantes, significativos ocorreram, né, nesse período aí que ele de vida dele, né, da linha do tempo, enfim. Isso tudo para trabalhar a temporalidade, tá? E é interessante chegar para o aluno, para o estudante, né, e fazer essa seguinte pergunta, né? Falar, olha, é importante estudar história, é importante conhecer o passado. Imagine você, se você perder a sua memória, o que vai acontecer com você? Né? Você vai deixar de ser quem você é. A sua identidade, ela se esfacela. Você é apenas alguém, um indivíduo com um nome. Mas você é lá o João, mas o João de fato não existe mais, né? Porque o João ele perdeu todas as suas experiências, todos os seus aprendizados. Então, assim como para nós indivíduos, o passado, a memória, ela é importante para nos definir como indivíduos, a sociedade ela também tem que ter fresquinha aí o seu passado, a sua memória,
para ela saber encontrar sua própria identidade, os rumos que ela vai tomar, né? Então, entrando aqui nessa relação entre passado e presente, memória, aprendizado, realidade. Então, mostrar para o aluno, para o estudante também, né, que o estudo do passado se justifica para a compreensão do presente. Se para eu conhecer uma pessoa de fato, eu preciso conhecer todas as experiências, tudo aquilo que ela aprendeu, quem ela é de fato, com a sociedade em geral acontece da mesma forma, né? E dentro desse memorial, para toda essa reflexão aí fazer um sentido, é interessante também trabalhar com os conceitos de fontes históricas. Então, as fontes históricas, elas se dividem aí, né, em várias modalidades, né? Então, nós temos as fontes materiais, visuais, sonoras, tá? Então, é interessante, primeiro, lá, o aluno ele traçou a linha do tempo, ele colocou um brinquedo lá que foi importante para ele, uma viagem. Ele pode desenhar esse brinquedo ou tirar uma cópia, uma foto desse brinquedo, se ele ainda tiver, né? Ele pode trazer e levar para cá, para a sala, para falar por que esse brinquedo foi importante para ele. Ele pode colocar fotos do local onde ele foi, explicar por que esse local foi importante para ele, né? Enfim, o professor pode perguntar se esse local ele sofreu alterações, tudo isso para mostrar como o espaço ele se transforma também. Então, esse memorial, essa atividade, o memorial do estudante, assim como pode ser trabalhada nas aulas de história, ela também pode ser trabalhada aí nas aulas de geografia. Pode passar. Então, é interessante também o professor mostrar alguns brinquedos, né, da época dele como criança, né, quando ele estava lá no 6º ano. Então, por exemplo, aqui tem um carrinho de rolimã. Então, pode mostrar a foto, perguntar para os alunos, né, se eles conhecem um carrinho de rolimã. Pode passar. Mostrar imagens como essas, né, onde os alunos são alunos também, né? As crianças estão brincando aí nas ruas, né, com um carrinho de rolimã. Então, para trabalhar essa transformação do espaço, a outra imagem aí das crianças brincando aí de bolinha de gude. Então, fazer um mapeamento aí da foto, mostrar as transformações do espaço, vestimenta dos meninos, né? E falar um pouquinho aí dos brinquedos atuais, né? Enfim, tá? Pode passar. Bom, então, essa atividade, né, ela tem como base essas duas competências específicas aí de ciências humanas para o ensino fundamental. Então, compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito à diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos. E a outra, identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade. Então, essa atividade ela propõe esse olhar amplo, né, em relação a essas duas competências aí do ensino fundamental. Bom, pessoal, então, dando prosseguimento aqui, tá? Vamos trabalhar então agora o desdobramento das competências aí da BNCC dentro, né, do ensino médio. Então, vamos iniciar aqui com uma frase aqui do Jacques Legoff, também retirada aí do texto do Ricardo Moriá. A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angústia. Então, essa frase, ela também trabalha com o conceito de memória dentro aí das ciências humanas, tá? Fazendo uma relação lá com aquela ideia de memória lá dos anos iniciais. Então, para dar prosseguimento à análise desse conceito dentro aí da educação básica, né, mas agora no ensino médio, o aluno ele tem que ter muito bem claro o que é essa memória, qual a importância do passado para ele, tudo isso definido e estruturado lá nos anos finais, no 6º ano, no 7º, enfim, tá? Pode passar. Então aqui o autor da frase,
o medievalista Jacques Le Goff, tá? Que faleceu em 2014, um historiador bem importante, né, para a França e para o mundo em geral. Tinha até um programa de TV onde ele ia falar sobre a sociedade francesa. Então, mesmo sendo medievalista, né, ele era chamado aí para falar da realidade, mostrando essa importância entre passado e presente. Pode passar. Então aqui o trabalho dele mais significativo dentro da esfera da historiografia, da discussão historiográfica, que é o História e Memória. Então Jacques Le Goff, além das reflexões, do estudo sobre a Idade Média na Europa, principalmente aí na França, ele tem um trabalho aí de importância, né, das discussões aí do que é a historiografia, como se constrói a narrativa histórica. Pode passar. E aqui é uma sugestão de como que vocês podem trabalhar com essa ideia de memória, né, dentro de um viés mais sistemático, mais aprofundado, em sala de aula. Então aqui nós temos uma fotografia tirada aí no século XIX por um europeu. Então ele tem uma série de fotos que ele fez aí dos homens escravizados, tá? Então aqui escolhi essa, que eu acho bem significativa. Então nós temos aí um homem aí já de idade avançada, né? Dá para perceber que é um idoso, tá? Então um homem que foi escravizado. Nós não temos a informação se ele nasceu lá na África e veio para cá, ou se ele nasceu aqui em território nacional. Provavelmente um africano trazido aqui para o Brasil, tá? Então, se nós notarmos aí, né, os olhos dele, então é um olhar carregado de angústia, tá? Então, esse olhar, né, está relacionado, a gente pode fazer uma relação com essa ideia de memória, né, como uma base para a construção de uma identidade. Então, ele não consegue se visualizar dentro dessa sociedade em que ele convive, a sociedade originária dele, a sociedade onde ele se encontrava. Ela foi deixada para trás, né? Então, se ele não fosse tirado daquele local original, todo aquele espaço físico, toda a experiência de vida que ele teve, né, como criança, né, ia fazer um sentido, algo que não faz sentido para ele, tá? Devido a violência da escravidão, tá? Então, a gente pode pedir aí para os alunos também fazerem uma atividade, né, por exemplo, para eles tirarem aí selfies deles mesmos, né? Quando a gente tira uma selfie e encaminha para um colega, nós encaminhamos o quê? Uma imagem, né? Nós escolhemos entre todas aquelas fotos que nós tiramos a melhor foto. Por que escolhemos a melhor foto? Porque é o registro que nós queremos deixar para a posteridade, deixar registrado. Se esse homem pudesse escolher a foto que ele gostaria de deixar para a posteridade, ele gostaria de ter deixado essa foto? Obviamente que não, né? Devido a esse semblante aí carregado de tristeza, ele queria deixar uma outra imagem. Então, a memória aí como instrumento afetivo, né, repleto aí de paixão também, como diz aí Jacques Le Goff, pode ser trabalhado aí com os estudantes do ensino médio dentro desse viés. Então, essa atividade, tá, ela tem como base essas duas competências específicas das ciências humanas. Primeira delas, analisar processos políticos, econômicos e sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial. Segunda, vou pular aqui um trechinho da primeira, identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios éticos, democráticos. Então, na análise daquela foto, né, a gente pode suscitar uma discussão, né, sobre a escravidão. Quando surgiu a escravidão, ela estava ligada aí a quais procedimentos políticos, econômicos, sociais, ambientais. Então, o espaço, né, físico, ele foi transformado tanto na África quanto aqui no Brasil,
por causa da escravidão, né? A memória afetiva que as pessoas tinham em relação aos espaços também se alterou. Então aquele homem foi obrigado a deixar a África, a deixar lá aquele espaço físico que ele construiu afetivamente e ir para um outro. Isso quebra, dá uma ruptura, né? A gente fica meio perdido, né? Por exemplo, a gente vai visitar um local da nossa infância, né? Quando a gente chega lá, esse local ele foi alterado, parece que dá uma espécie de uma melancolia, aí, uma perda de sentido, né? Então a gente pode trabalhar dentro desse viés. E também identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito, violência, né? A gente pode trabalhar a ideia do racismo estrutural, né? Se realmente as pessoas deixaram de ser racistas ou não no Brasil. Então tudo isso pode ser alavancado aí, trabalhado, esmiuçado nessa atividade aí do ensino médio, visando uma maior compreensão aí da BNCC dentro do ensino médio. Tá? Último slide, nós temos aí as referências bibliográficas trabalhadas ao longo aí da ATPC. Então primeiro tem a Base Nacional Comum, né? A BNCC, que vocês têm acesso aí nesse link. O livrinho aí da Ecleia Bose, Memória e Sociedade, do Jacques Legoff, História e Memória, e o texto do Ricardo Oriá, Memória e Ensino de História, que faz parte aí desse livro fundamental, que é o Saber Histórico na Sala de Aula, organizado pela Circe Bittencourt. Espero que vocês tenham gostado aí na nossa TPC e nos encontramos na próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.